Olá, meu amigo ou minha amiga. Seja bem-vindo a este canal. E se ele apareceu para você, é porque essa segundos história tem algo a te dizer. Então, não perca tempo, inscreva-se no canal e comente aí de qual cidade você me assiste. Meu nome é Graça. Ninguém aqui usa mais esse nome comigo. Todos falam a Viúva da Serra, como se a viuvez tivesse comido meu nome inteiro e deixado só a casca. Faz 7 anos que enterre meu Valdeci num caixão de madeira que ele mesmo tinha talhado anos antes, como se soubesse que ia ocupá-lo um dia. 7 anos respirando o mesmo ar seco deste Maranhão que não cede, que não perdoa, que queima a pele e resseca a boca e faz a gente se tornar couro. Acordo sempre às 5 da manhã. Nem preciso do despertador. O corpo tem seu próprio relógio quando a alma está vazia. Levanto antes do galo cantar, descalça no chão de terra batida e vou direto para a cozinha. Acendo o fogão a lenha, aquela fumaça escura e quente, e coloco a panela d'água para ferver. O café é fraco, feito da borra de ontem temperada com um pouco de novo. Porque quando você é viúva pobre, você aprende que sobras são filosofia de vida. Sento no banquinho de madeira que Valdeci fez. Aquele mesmo banquinho onde ele se sentava na varanda depois do trabalho, silencioso, cheirando a suor e terra, e tomo meu café, vendo o amanhecer. O céu passa de preto para roxo, depois de roxo para rosa desmaiada, depois para amarelo fraco. É lindo e dói ao mesmo tempo, porque beleza é a pior companhia para quem está sozinho. Depois vem a rotina, varrer a varanda. Regar as 3 plantas que sobraram, um vaso de amor perfeito que Valdeci plantou, uma samambaia murcha, um cacto que não morre porque nem planta quer muito de mim. Alimentar Marta, a galinha preta que é minha companheira muda. Depois, lavar a cozinha, bater água do poço, aquele balde pesado que meus braços já conhecem de cor, e começar o que será hoje. Feijão, bolo de milho, ração para Marta. A fazenda tem apenas 3 alqueires. Terra que não produz muito, cercada por mato que cresce mais rápido que minhas mãos conseguem controlar. Mas eu não prolongo as tarefas só por necessidade. Prolongo porque cada movimento que faço é um batimento cardíaco a mais. Cada a fazer é uma oração. Quando você vive sozinha, o trabalho vira fé. Vira a única coisa que prova que você ainda está aqui, respirando, existindo. Nas horas mais quentes, quando o termômetro da cozinha marca mais de 40 graus, e o ar parece sólido de tão quente, eu sento na sombra da mangueira velha e larga que fica na frente da casa. Olho para a estrada. A mesma estrada de terra vermelha que passa aqui todos os dias, quase sempre vazia. De vez em quando, passa alguém que conheço, um carro de fazendeiro, uma carroça, uma moto tossindo fumaça. A gente se cumprimenta com aceno de cabeça. Não precisa de palavras. Palavras cansam quando você está acostumado a silêncio. Valdeci, meu marido, Deus descanse sua alma, também gostava de silêncio. Era homem de pouco falar, de muito trabalhar, de sentar e não dizer nada por horas. Eu imaginava que aquilo era suficiente, que 2 pessoas caladas juntas era tudo o que a gente precisava. Mas silêncio é coisa que tem cores diferentes. Quando você está acompanhado, é ouro. Quando fica sozinha, vira chumbo. À noite, os grilos explodem em som. Aquele canto desesperado que não deixa ninguém dormir. Fico na cama, que é grande demais agora, que encolhe ou cresce dependendo do dia, olhando para o teto que precisa de reforma. Ouço o vento bater nas folhas da mangueira. Ouço, distante, algum carro passando na estrada principal. Escuro, escuro, sem lua, são essas as únicas vozes da minha vida. Grilos, vento, um carro que passa sem parar. Penso em Valdeci. Não consigo parar de pensar. Meu cérebro é uma agulha presa na mesma música, tocando o mesmo disco gasto há 7 anos. Ele morreria de novo se pudesse, só para me calar. Aquele dia começou como qualquer outro, quente demais.
monótono, vazio. Eu havia saído mais cedo que o normal para pegar água no poço. A hora era estratégica, antes das 7 da manhã, quando o sol ainda tem piedade e não queima os olhos de tão forte. O balde de metal era pesado, sempre pesado, e eu o carregava como quem leva uma cruz. Foi quando ouvi o barulho estranho. Um carro, mas não passando direto na estrada, freando com dificuldade, como se o condutor estivesse tendo problemas de controle. Levantei do balde e fiz sinal de cruz imediatamente. Aqui no interior, você aprende cedo. Quando algo sai do comum, é porque algo ruim está acontecendo. Caminhei até a cerca que separa minha propriedade da estrada. O Opala cinzento e decrépito estava parado uns 30 metros adiante. Era o tipo de carro que já devia estar na sucata. Ferrugem comendo a lataria, vidro traseiro quebrado, um dos faróis faltando inteiro. A porta abriu devagar, muito devagar, como se alguém estivesse tendo dificuldade, e um corpo caiu na poeira. Não é exagero dizer isso. Aquele corpo literalmente desabou no chão vermelho e quente da estrada, como se tivesse sido empurrado, ou como se simplesmente não tivesse mais força para se manter em pé. Meu coração disparou. Uma coisa é ver isso em novela, outra muito diferente é ver acontecendo a menos de 30 metros de você, na sua própria estrada. Meu instinto gritava para ficar onde estava, para fechar a porta, trancar tudo, fingir que não vi. Mas meu corpo já estava em movimento. Abri a cerca, quase quebrei a fechadura e comecei a correr. Os pés descalços queimando no chão quente. Nem havia calçado na cozinha, apenas aquele chinelo furado que uso para varrer. Quando cheguei perto, vi que era uma mulher, jovem. Não teria mais de 30 anos, apesar de seu corpo e seu rosto falarem de uma vida muito mais dura e comprida. Pele morena, queimada pelo sol. Não aquele bronzeado bonito que certos viajantes têm, mas aquele queimado que a vida dá quando a pessoa não tem sombra onde se esconder. Roupas rasgadas na gola, cabelos pretos, compridos, presos num coque destruído, e aquele olho. Um dos olhos estava tão inchado que ela quase não conseguia abri-lo. Roxo, verde, amarelado. O tipo de inchaço que leva tempo para chegar ali. Aquilo não era a pancada de ontem, era a pancada de vários ontem. Meu Deus, menina, o que aconteceu com você? Eu mal conseguia respirar. Quem fez isso em você? Ela abriu o olho que ainda funcionava devagar, como se custasse uma eternidade. Quando olhou para mim, viu medo. Um medo tão cristalino, tão puro, que eu reconheci na hora. Conhecia aquele medo. Tinha sentido aquele medo. Saia do caminho! Ela sussurrou com a voz rouca, quase desaparecendo. Ele volta. Quem volta? Quem é ele? Seu médico? Precisa de hospital? Eu fazia perguntas estúpidas porque não sabia fazer outra coisa. O marido, ela disse. Apenas isso. Ele volta. Aquela palavra doeu mais que qualquer pancada. Marido. Porque eu sabia, na profundidade do meu peito, que aquele marido havia deixado ali uma mulher para morrer. Havia-a largado na poeira como quem larga uma coisa que não presta mais. Olhei para a estrada, completamente vazia, mas o medo dela era tão real, tão transbordante, que contaminou meu corpo também. Eu senti nos ossos que ela falava a verdade. Não pensei. Não calculei risco. Abaixei, passei meu braço em volta do seu pescoço. E ela era tão leve, meu Deus, era tão leve, feito um passarinho caído do ninho, feito uma coisa que já havia perdido o peso da vida. E levantei. Seu corpo arrastava mais que andava. Seus pés quase não tocavam o chão. Anda, filha. Vem, eu dizia, não sei se para ela ou para mim mesma. Caminhamos, mais ela se arrastando que andando de verdade, até minha casa. Cada passo era uma volta no parafuso. Cada segundo era espera de ouvir o carro voltando, o marido aparecendo, o cano de uma espingarda. Mas nada, só o calor e a poeira e o som dos nossos pés na terra.
Entrei com ela direto no quarto do Valdeci. Deitei-a na cama como se depositasse vidro. Ela desabou imediatamente, respirando pesado, tremendo de frio, apesar do calor de 40 graus. Chamava-se Miriam. Sabia do seu nome porque ela sussurrava quando dormia, como se o próprio nome fosse uma oração. Havia anos que havia saído de Brasília, uma cidade grande demais, onde ninguém conhecia sua história, para recomeçar num lugar pequeno do interior do Maranhão com um homem que prometia céu e terra. A promessa durou 3 meses, exatamente. Durante os primeiros dias, Miriam dormiu quase o tempo todo. Era como se seu corpo tivesse entrado em um modo de espera, esperando ser seguro para acordar. Eu a acomodei no quarto que era do Valdeci, aquele quarto que eu não entrava há anos, que cheirava a ausência, e trouxe sua roupa de cama do guarda-roupa, aquele cheiro antigo de naftalina misturado com silêncios. Preparei canja devagar, deixei jarra de água filtrada ao lado da cama, colei um paninho úmido na sua testa durante as febres que vinham e iam. Não fiz perguntas. Sabia que perguntas são luxo de quem não está quebrado. Mas no 4º dia, ela acordou e começou a falar. Falou non-stop, como se as palavras tivessem ficado presas na garganta por muito tempo. Meses, anos. E agora queria sair todas de uma vez. Contou sobre ciúmes que não tinha razão. Sobre a mão que levava por dizer uma coisa errada, por sorrir para o açougueiro, por existir num corpo que cometia o crime de ter vontade própria. Eu escutava sentada na ponta da cama, as mãos entrelaçadas no colo, aquelas mãos que conheciam trabalho, entendendo cada palavra não dita também, porque conhecia aquela linguagem, a linguagem feita de pancadas e silêncios. A linguagem que a gente só aprende quando vive muito tempo fechada. Você é corajosa, ela sussurrou uma noite, quando a lua passava inteira pela janela e ninguém mais estava acordado no mundo. Não, sou apenas uma viúva. É diferente. Corajosa é por acolher quem ninguém quer, ela disse, e quando olhei para seus olhos, aqueles olhos que ainda estavam pretos de roxo, vi que ela falava com certeza. Naquela madrugada, o vento ficou estranho. Começou misteriosamente, sem aviso, como se a terra tivesse respirado fundo. Batia nas janelas com violência, como se quisesse entrar. Depois veio o barulho da chuva. Mas não era uma chuva comum, era tempestade. Trovão que fazia a casa toda tremer como se tivesse medo. Raios que clareavam os quartos de madrugada, transformando tudo em dia falso, assustador. E então bateu na porta. Pancadas fortes, desesperadas, violentas. Miriam, eu sei que você tá aí. Sai pra dentro dessa casa, puta. Mulher da puta. Eu vou quebrar essa porta. Meu sangue virou gelo. Literalmente virou gelo nas minhas veias. Miriam saiu da cama como se tivesse sido queimada, aquele corpo ainda tão frágil, me puxando para baixo com uma força que não sabia que tinha. Ficamos agachadas no chão do quarto, ela tremendo contra meu corpo enquanto eu fingia que o mundo tinha desaparecido. Como se fingir fosse suficiente. As pancadas continuaram. A porta era velha. Valdeci tinha falado em consertar, e eu ouvia o barulho do madeira cedendo. Depois vieram as palavras. Palavras que ninguém merecia ouvir. Promessas de volta, ameaças que dobravam o tempo. Ele ia queimá-la, enterrá-la no lixo, fazê-la se arrepender de ter nascido. Eu segurava Miriam, que tinha os olhos abertos, assustados demais, vendo coisas que eu não via, sussurrando, ele vai embora, mas não tinha certeza. Nunca temos certeza. O carro dele estava ali fora. Eu podia ouvir o motor ligado, podia ouvir música alta. Podia sentir a presença dele como uma fera presa numa jaula, querendo escapar. A madrugada foi infinita, cada minuto durava horas, cada hora durava dias. Fiz silêncio total, nem respirava direito para que ele não ouvisse. Miriam teve uma crise de asma.
coisa que ela nunca tinha me contado que tinha, e eu tive que tapar sua boca com a minha mão enquanto ela quase sufocava, enquanto aquele homem gritava lá fora que sabia que a gente estava aqui. Pela manhã, o barulho parou. O carro saiu acelerado, deixando marca de pneu na terra vermelha. A tempestade passou, mas deixou a marca dela em tudo. Nas paredes da casa, na cara de Miriam, nas minhas mãos que tremiam quando levantei do chão. Nós duas ficamos ali, no escuro do quarto, até o sol esquentar demais para mentir que ainda era noite. A polícia da cidade vizinha chegou no outro dia, chamada por um vizinho que havia presenciado o barulho, seu Tonho, que morava a uns quilômetros, mas que aquela noite estava acordado por insônia. Fizeram perguntas, preencher papéis. Miriam precisou contar tudo de novo, com detalhe, enquanto eu ficava na cozinha fingindo que não escutava, mas escutando cada palavra. Cada vez que ela contava, parecia perder um pouco mais de vida, como se o sofrimento fosse um bem que se gastava falando dele. Ele foi preso provisoriamente. A notícia chegou à noite, mas trouxe seus próprios medos, medos que não dormem, que respiram, que comem junto com a gente. Se ele ficaria preso, se voltaria, se, isso a fazenda nunca sabia, a gente podia realmente recomeçar depois de tanta dor. Naquela semana que se seguiu, algo mudou dentro de mim. Ou melhor, algo se moveu. Como terra mexida pela enxada, revirada, exposta ao sol. Comecei a contar as histórias da minha vida para Miriam enquanto lavávamos roupa, aquela roupa suja de sangue na gola, ou preparávamos comida. Falei de Valdeci, de como foi bom nos primeiros anos, de como depois ficou morno, como o chá que esfriou, como cama que fica fria quando você dorme sozinha nela por muito tempo. De como a morte nos roubou a chance de virar página, porque quando alguém morre, você fica eternamente preso naquela última conversa, naquele último olhar, naquilo que deixou de dizer. Mas você o amava. Miriam disse uma tarde, enquanto estendíamos roupa que balançava ao vento como fantasmas. Amava, mas não conhecia. Acho que é assim com a gente. Mulheres. A gente ama o que espera que seja, não o que realmente é. Miriam foi ficando mais forte a cada dia que passava. Comeu bem. O inchaço do rosto diminuiu. Primeiro o roxo saiu, depois o inchação desapareceu. E debaixo dessa máscara de dor estava uma mulher jovem, bonita, com futuros inteiros à sua frente. Um dia, ela se viu no espelho da cozinha, aquele espelho preso com fita, e saiu correndo. Pensei que tinha recaído de novo no desespero, mas ela voltava com os olhos marejados, não de tristeza, mas de algo que parecia reconhecimento, me abraçando pelos ombros, com aqueles braços que estavam ficando mais fortes. Eu pareço comigo de novo, ela sussurrou contra meu cabelo já grisalho, e ali eu entendi. Eu também parecia mais comigo. Havia algo no acolher alguém que nos reconstrói por dentro, que nos devolve a própria identidade que a solidão tinha roubado. Quando você salva alguém, acaba se salvando também. É assim que funciona. Ninguém avisa. Passávamos as tardes conversando sobre futuros. Miriam falava de cursos que gostaria de fazer, de cidades onde poderia recomeçar, longe, bem longe, em um lugar onde ninguém a conhecesse como a mulher que apanhava. Eu a escutava e pensava, essa é a beleza que a vida oferece, a chance de começar de novo, a chance que Valdeci nunca me deu. À noite, sentávamos na varanda, eu tricotando aquele pullover que nunca terminava, e ela lia livros que peguei emprestados em uma biblioteca da cidade. Livros sobre mulheres que viajaram sozinhas, mulheres que construíram coisas, mulheres que não dependiam de ninguém. Miriam ficou 3 meses comigo, exatos 90 dias que mudaram minha vida inteira. Trabalhava comigo na roça. Aquela roça que era minha prisão agora era nosso templo. Aprendeu a ordenhar a vaca Matilda.
Essa sim, brava de verdade, de jeito. Aprendeu a colher água do poço com o movimento certo do braço. Aprendeu a fazer rapadura quando chegava o tempo da cana, aquele trabalho que queima as mãos e alimenta a alma. E foi curioso. Aquela rotina que antes me abafava, que parecia uma sentença perpétua, ficou leve. Ficou quase alegre. Porque trabalho é coisa que multiplica de alegria quando dividida. Quando alguém está ali perto, respirando junto, suando junto, rindo daquelas piadas bobas que só fazem sentido no meio da luta. Ela recebeu a notícia pelo advogado que a polícia arrumou para ela. Um homem jovem que acreditava em justiça. Seu marido iria ficar preso por um tempo. Tempo suficiente. Tempo para ela desaparecer de sua vida. Tempo para ele aprender, ou não, que mulher não é coisa de posse. Quando chegou o dia dela ir embora, aquele dia que era feliz e triste ao mesmo tempo, nós duas sentamos em silêncio no banquinho da varanda. O mesmo banquinho onde Valdeci se sentava. O mesmo banquinho onde eu passava tantas horas olhando para nada. Não precisávamos falar. Tinham palavras que já tinham sido ditas em sussurros, em apertos de mão, em abraços que duravam demais para serem reais. Você me salvou, ela disse. Aquela foi a frase que ela escolheu para dizer adeus. Não. Você me lembrou que viver é mais que sobreviver. Que a gente não está aqui só para passar o tempo. Que existe algo chamado esperança, que não é mentira. Ela pegou meu rosto nas duas mãos, aquelas mãos que estavam mais fortes agora, e me beijou na testa, como quem abençoa. Depois entrou no ônibus que a levaria para longe, para uma cidade maior, para um curso técnico que conseguira se inscrever, para um futuro que era dela. Fiquei ali, acenando, até aquele ônibus desaparecer numa nuvem de poeira vermelha, e senti o coração quebrar. Mas dessa vez foi quebra boa, quebra que deixa espaço para coisas novas entrarem. Depois dela, como se a vida me entendesse melhor agora, outras pessoas começaram a chegar. Nem sempre da forma dramaticamente triste como Miriam. Mas chegavam. Um idoso confuso que a polícia achou caminhando pela estrada sem saber onde morava. Aquele senhor que perdeu a memória junto com a mulher. Uma menina cujo pai bebia a vida toda, e a mãe não sabia mais o que fazer com ela. Um rapaz que saiu de casa porque não conseguia ser o que esperavam que fosse. Moreno demais, delicado demais, sonhador demais. Não foi planejado, não assinei contrato nenhum com a vida, mas a casa, que era um túmulo de silêncios, virou um pátio de histórias. De risadas, de comida sendo compartilhada, de gente, simplesmente gente vivendo junto. Ainda durmo cedo, ainda acordo antes do sol, ainda varrei a varanda e rego aquelas plantas, que estão mais verdes agora, como se a vida que volta para casa alimentasse também elas. Mas agora há vozes nela, há pés descalços correndo pelas tábuas do chão. Há riso que ecoa nas paredes como chuva depois de seca. Marta, minha galinha, virou mãe de pintinhos. Matilda, minha vaca, dá leite para 5 pessoas agora. A horta cresceu tanto que preciso de ajuda para colher. Meu Valdeci estaria orgulhoso, ou talvez esteja. Quem sabe? Uma tarde de muito sol, enquanto trabalhava na horta, plantando sementes de melancia que um dos rapazes trouxe, senti aquele cheiro. Aquele mesmo cheiro que os grilos fazem à noite, daquilo que não dá nome, que é maior que explicação. Parei com a enxada na mão. O vento mudou de direção. E por um segundo, tão rápido que quase perdi, tão rápido que poderia ser imaginação, senti a mão do Valdeci no meu ombro, firme, quente, aprovando. Sorri, porque finalmente entendi que ele não tinha partido para lugar nenhum. Tinha se transformado em permissão. Permissão para que eu vivesse de verdade. Permissão para que eu salvasse quem ainda havia esperança no seu corpo cansado. A viuvez não sumiu. Continua comigo, como marcas de chuva velha na pele.
como cicatriz que a gente aprende a conviver, mas deixou de ser saudade, virou gratidão. E gratidão é a coisa mais forte que existe, mais forte que medo, mais forte que dor. Os grilos cantam à noite, aquele som que antes me abafava, agora me embala. O vento bate nas janelas, aquele vento que before parecia acusador, agora parece amigo. O céu imensurável do interior segue respirando junto comigo, testemunha de tudo. E agora, quando olho a estrada vazia de minha varanda, não sinto mais vazio. Sinto esperança, sinto possibilidade, sinto que minha casa finalmente ficou grande demais para a minha solidão. Porque sei que sempre há alguém chegando, sempre há uma Miriam caindo na poeira, sempre há uma mão que precisa ser estendida, sempre há um silêncio que espera ser quebrado pela primeira vez. E aqui está a minha porta, aberta. Aqui estão minhas mãos, abertas. Aqui está minha casa. Aqui estou eu, uma viúva de Maranhão que aprendeu que viver é oferecer abrigo. 3 anos. Exatamente 3 anos desde aquela madrugada em que Miriam caiu na poeira da minha estrada e virou a chave que destranquei a porta do meu coração. 3 anos é tempo suficiente para uma pessoa mudar completamente. É tempo suficiente para uma casa se transformar. É tempo suficiente para uma vida inteira ganhar novo significado. Recebi uma carta de Miriam semana passada. Ela escreve para mim a cada 2 meses, cartas que chegam com os selos amassados, como se tivessem passado por aventuras antes de chegar às minhas mãos. Dessa vez, ela escrevia de Manaus. Conseguiu emprego numa empresa que oferecia capacitação profissional para mulheres vítimas de violência. Ela não era mais uma vítima, tinha virado facilitadora, espécie de anjo que estende a mão para quem ainda está caindo. Ela escreveu: Dona Graça, ontem fiz uma palestra com 15 mulheres que saíram de situações piores que a minha. E sabe o que eu fiz? Contei sobre você. Contei como uma viúva solitária abriu a porta para alguém que não conhecia. Contei como você ficou acordada aquela noite toda, me segurando, me dizendo ele vai embora, mesmo quando nós duas sabíamos que ele poderia voltar a qualquer momento. E essas mulheres, todas elas com histórias de dor, olharam para mim como se estivessem vendo esperança pela primeira vez. Uma delas me abraçou depois e disse: se uma mulher sozinha, perdida, conseguiu salvar você, talvez eu também consiga me salvar. Você entende o que você fez? Você não salvou só a mim, você me deu ferramentas para salvar outras pessoas. Chorei quando li isso. Daquele jeito que você chora quando alguém finalmente entende o que você estava tentando fazer o tempo todo. Não era heroísmo, não era nada planejado, era simplesmente humanidade, era a simples escolha de não deixar alguém morrer quando você podia fazer algo. Mas Miriam saiu, e a vida, aquela coisa viva, respirante, sempre procurando brechas, continuou trazendo gente para minha porta. Depois de Miriam, veio seu Totó. Era um senhor de 72 anos que a polícia encontrou andando pela estrada principal, completamente desorientado. Ele tinha esquecido de onde morava. Tinha esquecido o nome da mulher dele, que havia falecido 2 anos antes. Tinha esquecido basicamente tudo, exceto uma coisa, que alguém tinha que cuidar dele. Sua filha o visitava uma vez por mês. Mulher fria, divorciada 2 vezes, que olhava para o pai como se olhasse para uma conta que precisa ser paga. Ela sugeriu asilo. Asilo para um homem que passara a vida inteira trabalhando na roça, que plantava coisa que via crescer, que conhecia cada pedra daquelas terras. Eu disse não. Disse que ele podia ficar, que a gente cuida de gente por aqui. Seu Totó ficou, e foi dele que aprendi que às vezes as pessoas precisam mais de rotina que de cura. Ele acordava cedo, mais cedo que eu até, e varria a varanda, sem que eu pedisse. Como se seu corpo se lembrasse de quem ele era, mesmo quando sua mente já tinha entregado a arma. Com o tempo, ele começou a conversar.
Começou a lembrar pequenas coisas. Começou a sorrir. Um dia, enquanto víamos o pôr do sol juntos, sentados no banquinho, aquele mesmo banquinho de Valdeci, ele me disse: Dona Graça, eu não lembro minha filha, sabe? Meu cérebro parece que apagou ela. Mas lembro de você. Lembro que você é boa. É estranho, não é? Esqueço da minha própria filha, mas lembro de quem é de verdade bom para mim. Não respondi nada. Às vezes resposta é silêncio. Às vezes resposta é estar ali. Apenas estar ali. Depois veio Marina, uma menina de 11 anos. Cabelos bagunçados, olhos que piscavam demais, sinal de criança que viveu muito medo. Seu pai era bebedor. A mãe tinha saído uma noite e nunca mais voltou. Marina cuidava de 2 irmãos menores sozinha, em uma casa que cheirava a mofado e desespero. Os vizinhos chamaram assistência social. A assistente social não sabia o que fazer com 3 crianças em uma casa sem estrutura. E então, por um motivo que nunca entendi direito, alguém tinha mencionado que a viúva da serra acolhe gente. Ela bateu na minha porta. Levei os 3. Marina, seu irmão Davi, de 8 anos, e a pequena Sofia, de 5. Minha casa, que já tinha voltado a ter vida com Miriam, depois com seu totó, agora era um caos organizado. Havia brinquedos de pano que eu fazia com sobras de tecido. Havia vozes altas, discussões sobre quem ia pegar água do poço, quem ia alimentar Marta. Havia bolo de milho feito em quantidade para 6, 7, 8 pessoas. Marina, aquela menina que mal sorria, começou a mudar lentamente. Aprendeu a ler comigo de noite. Começou a desenhar. Um dia, ela fez um desenho que me entregou. Era eu, em branco e preto, com um coração gigante no peito. Por quê? Perguntei. Porque você é a pessoa com o coração mais grande que conheço. Isso machucou de um jeito bom. Aquele jeito que dói, porque significa que você fez diferença. Que você realmente conseguiu ser um porto seguro para alguém. Parte 2. A comunidade que nasce do silêncio. Agora, em 2026, minha casa não é mais minha. É de todos. A polícia arrumou uma assistência melhor para Marina, Davi e Sofia, mas eles continuam aqui. Eu sou mãe de verdade deles. Não nos papéis, mas nos gestos. Sou quem acorda 3 vezes de noite quando Sofia tem pesadelo. Sou quem escova os cabelos de Marina. Sou quem ensina os meninos a trabalhar a terra. A fazenda cresceu. Não era planejado, mas a vida tem jeito de expandir quando há mãos para trabalhar. Temos agora 2 alqueires extras que consegui alugar de um vizinho que estava se mudando. Plantamos muito: feijão, milho, mandioca, abóbora. A horta virou uma empresa pequena, literalmente. Uma vez por semana vamos à cidade vender legumes e frutas que a gente cultiva. E as pessoas chegam. Não sei como a notícia se espalha. Deve ser pelo vento. Deve ser pelo tipo de coisa que a gente sente na pele quando sabe que existe um lugar seguro no mundo. Chegam pessoas que ouviram falar. Chegam pessoas que estão no fim da linha. Chegam pessoas que não têm mais para onde ir. Seu Heitor chegou com tuberculose sem 1 centavo. Ficou 6 meses. Melhorou. Arrumou trabalho em uma obra da cidade, mas vem nos visitar todo domingo, traz pão para os meninos, fica sentado conversando comigo sobre a vida. Dona Zilda chegou depois de um derrame. Seu próprio filho a tinha abandonado em um hospital. Ficou conosco enquanto fazia fisioterapia. Aprendeu a andar de novo, lentamente, com meu braço sustentando o seu, e um dia pediu para ficar. Pediu simplesmente: "Posso ficar?" Como se tivesse medo que a resposta fosse não. "Pode", eu disse, e ela ficou. Virou a avó que as crianças não tinham. Contava histórias assustadoras à noite que faziam todos rirem até o choro. Depois veio o Beto. Um rapaz de 19 anos que saiu de casa porque era gay, porque a mãe disse que ele desgraçava a família só existindo, porque o pai ameaçou chutar ele para a rua. Ele saiu do seu próprio pé, fugiu com uma mochila e R$ 2 no bolso. O levei em.
Não fiz perguntas sobre seu gosto. Fiz o que fiz com todos. Ofereci trabalho, ofereci comida, ofereci abrigo. Ele virou parte da família. Aprendeu a cozinhar. Deus sabe que alguém tinha que aprender porque minha comida é simples. E agora faz feijão que é de morrer de gostoso. Minha casa não é mais casa, é refúgio, é porto. É a resposta quando a vida pergunta: para onde eu vou? Parte 3. O que aprendi com as mãos? Sou uma mulher de mãos. Sempre fui. Mãos que trabalham. Mãos que consertam. Mãos que agora, aos 67 anos, conhecem cada cicatriz, cada enrugamento, cada mancha de tempo que provou estar viva. Com essas mãos, eu enterrei meu marido. Coloquei terra naquele caixão que ele tinha talhado e aquilo foi meu adeus. Meu último gesto de amor para alguém que eu amei, mas nunca consegui verdadeiramente conhecer. Com essas mãos, eu estendi um braço para Miriam. Aquele gesto simples, braço estendido, foi a coisa mais importante que eu já fiz. Porque é fácil ficar em casa, é fácil não se envolver, é fácil fingir que não viu. Com essas mesmas mãos, eu agora educo 3 crianças que a vida queria descartar. Educo no sentido que educo vem de educare, que significa conduzir para fora. Eu as conduzo para fora do medo, para fora da solidão, para fora daquela sensação de não pertencer a ninguém. Aprendi que as mãos são mais honestas que a boca. Um aperto de mão diz mais que 1000 promessas. Um toque na cabeça de uma criança que está choramingando diz: você é importante, de um jeito que palavras nunca conseguem. Aprendi que trabalho é meditação. Quando você está plantando, cavando, colhendo, você não pensa em morte. Ou melhor, você pensa em morte de um jeito diferente. Pensa em morte como transformação. A semente morre para virar planta. A planta morre para virar comida. Tudo é ciclo. Aprendi que casa não é 4 paredes. Casa é o lugar onde você é esperado. É onde as pessoas sabem seu nome e o dizem com carinho. É onde ninguém olha para você como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa a ser amada. Parte 4. Os vazios preenchidos. Valdeci ainda me visita. Não vou pretender que vejo ele em forma de corpo, mas ele está aqui. Está no jeito que a fazenda cresceu. Ele era fazendeiro de verdade, sabia como fazer terra frutificar. Está na maneira como trabalho as terras dele que virou minha, que virou nossa. Está naquela sensação que vem de vez em quando de uma mão quente no meu ombro nos momentos em que preciso tomar decisões difíceis. Quando tive que decidir se levava os meninos sem ter certeza que conseguiria sustentá-los, senti ele ali, sussurrando: vive, Graça, vive de verdade dessa vez. O vazio que ele deixou, aquele vazio roxo de 7 anos, não desapareceu, mas foi preenchido, não com outra pessoa, com propósito, com o sentimento de que estar viva é mais que respirar. Às vezes penso no que seria da minha vida se Miriam não tivesse caído naquela poeira, se eu tivesse fingido não ver, se tivesse mantido minha porta fechada, como estava fechada, como precisava estar fechada naquela época em que a dor era muito recente. Teria envelhecido aqui sozinha, teria morrido sozinha, teria levado minha vida para o túmulo sem que ninguém a conhecesse realmente. Mas em vez disso, há crianças que vão se lembrar de mim. Há histórias que vão contar sobre aquela mulher que as salvou. E isso é imortalidade do tipo que importa. Não é ter o nome escrito em monumento. É ter o nome dito com amor por pessoas que você amou. Parte 5. Noites de chuva e claridade. Há noites que ainda tenho medo. Noites em que acordo e penso: e se não conseguir? E se a polícia viesse me tirar as crianças? E se alguém dissesse que uma mulher viúva sozinha não tem direito de criar 3 filhos? Essas noites vou à cozinha, acendo o fogão a lenha, mesmo que seja 2 da manhã, faço café. Sento naquele banquinho que Valdeci fez há tanto tempo e penso que o medo é natural,
que a gente que realmente ama alguém tem medo de perder. Que quem diz que não tem medo está mentindo ou nunca amou nada de verdade. Mas o medo é coisa que piora quando você fica sozinha com ela. É coisa que encolhe quando há alguém perto. Semana passada, Marina acordou num desses meus momentos de crise noturna. Estava de roupa de dormir, toda bagunçada de sono e perguntou: Dona Graça, você tá bem? Pensei em mentir. Pensei em dizer: tô tudo bem, filha, volta para a cama. Mas resolvi ser honesta. Tenho medo, Marina. Medo de não ser suficiente para vocês. Medo que de alguma forma eu falhe e vocês saiam machucados. Ela sentou do meu lado, aquela menina de 11 anos que saiu de uma situação de desespero, e colocou a cabeça no meu ombro. Você já fez a coisa mais importante, né? Você nos salvou. Isso a gente nunca vai esquecer. Mesmo que no futuro tudo dê errado, a gente vai lembrar que uma vez a gente foi importante para alguém, que a gente foi amado. Meu coração quase explodiu. Como é que uma criança consegue saber tanta coisa? Como é que a inocência e a sabedoria conseguem conviver no mesmo corpo pequenininho? Passei minha mão no cabelo dela, aquele cabelo que penteio toda noite, e pensei: isso é o que importa. Não é ser perfeita. É oferecer amor mesmo sabendo que vai ter medo. É estender a mão mesmo tremendo. Parte 6. Correspondência com o tempo. As cartas de Miriam continuam chegando. Agora ela está em Belém, fazendo cursos de capacitação avançada. Ela quer virar consultora, ajudar organizações não governamentais a estruturarem programas para mulheres violentadas. Ela quer fazer educação, quer mostrar para meninas que não precisam ficar onde ninguém as quer. Ela escreve em sua última carta: Dona Graça, tenho uma confissão a fazer. Por muito tempo eu pensei que você tinha me salvo, que você era minha heroína. Mas agora entendo que não era bem assim. Você não me salvou. Você me mostrou como eu podia me salvar. Você foi o espelho que eu precisava, não para ver minha beleza, que estava destruída naquela época, mas para ver minha força, minha capacidade de recomeçar, de sair de um relacionamento que era morte em câmera lenta. E agora, quando faço meu trabalho, quando tiro uma menina de uma situação abusiva, eu estou fazendo o que você fez por mim. Estou estendendo a mão. Estou dizendo: você consegue. Estou sendo o espelho para elas verem que é possível viver sem apanhar. Você criou uma corrente, Dona Graça. Começou comigo. Continua por mim. Vai continuar por todas as mulheres que eu vou salvar, que as filhas delas vão salvar. Nós somos uma corrente agora. Uma corrente de amor que não vai se quebrar. Guardo cada carta dela. As coloco em uma caixa de madeira que seu Totó fez para mim, porque aparentemente todo mundo aqui tem talento com madeira. Uma day eu vou reunir todas essas cartas e vou dar para Marina. Vou dizer: vê, isso aqui é prova. Prova que você importa, prova que a gente não vive isolado, prova que quando você escolhe amar, isso ecoa para sempre. Parte 7. O que significa estar viva? Tenho 67 anos. Meu corpo não é mais aquele que enterrou Valdeci. Está gasto, está cansado. As costas dói de trabalhar, as mãos estão tortas de usar enxada, os joelhos não aguentam mais subir escada. Mas meu peito está cheio, está a explodir de cheio. Está tão cheio que às vezes pareço que vou chorar de felicidade de forma inexplicável, em qualquer momento, por qualquer razão. Estar viva não é só respirar, é ter razão para respirar. É acordar e saber que alguém precisa de você. É caminhar pela cozinha de madrugada e ouvir o barulho de crianças dormindo em quartos que ela deu para elas. É estar no fim do dia e saber que foi útil. Estar viva é suportar dor, a dor de Valdeci que ainda sinto às vezes, e ao mesmo tempo experimentar alegria nova a cada dia. É saber que tudo dói, mas que nada disso foi em vão.
Estar viva é oferecer café para um homem que chegou na porta com os olhos vazios de quem já desistiu e ver, dias depois, semanas depois, aquele brilho voltando, aquele entendimento de que talvez merecesse viver. Estar viva é estar em risco emocional o tempo todo, é amar alguém sabendo que pode perder, é soltar Miriam para o mundo sabendo que ela vai embora. É criar meninas sabendo que um dia elas vão virar mulheres adultas que talvez não me precisem mais. Mas isso é estar viva de verdade. Não é aquela vida que eu tinha. Aquela vida que era apenas sobrevivência, apenas passar o tempo, apenas acordar sem motivo. Parte 7A. A Fazenda. Como metáfora, 6 anos trabalhando essa terra me ensinou que fazenda é como vida. É ciclo contínuo de plantio e colheita, de morte e renascimento, de esperança de que próxima colheita vai ser melhor que a anterior. Tem estações ruins, estiagem, praga de gafanhotos, chuva que não para e grilo à terra. Tem estações boas, pé de melancia que toma conta da horta, feijão que cresce verde e saudável, chuva que chega exatamente na hora que precisa. E tem estações surpreendentes. Aquela vez que Davi plantou sementes aleatoriamente e brotou aquelas flores lindas que ninguém plantou propositalmente. Aquela vez que Marina descobriu que conseguia fazer rapadura, aquele doce que é trabalho, e ficou feliz de descobrir que tinha capacidade de criar algo. A terra é generosa quando você a cuida com gentileza e é vingativa quando você a negligencia, assim como o coração humano. Comecei a notar que quando estou triste, com saudade de Valdeci, com medo do futuro, a terra responde menos. As plantas não crescem tão bem. É como se ela sentisse meu desânimo e refletisse de volta. Mas quando estou alegre, quando Marina ri, quando Sofia faz arte, quando Beto cozinha, tudo cresce melhor. Tudo quer viver mais. É como se a energia boa da casa vibrasse até na terra. Deixei de ser apenas mulher que trabalha em fazenda. Virei mulher que conversa com terra, que pede permissão para plantar, que agradece a colheita. E a terra, ela entende, ela responde. Parte 7B. Lições de pessoas que ficaram. Seu totó está com 75 agora. Seu corpo está fraco, mas sua presença é forte. Ele senta comigo de noite e fala, quando consegue lembrar, sobre sua vida, sobre sua infância no sertão baiano, sobre primeira mulher que beijou, sobre filhos que criou antes de ficar doente. Ele perdeu medo de morrer. Disse que tem sorte de ter tido a morte adiada por tanto tempo, de ter tido oportunidade de viver mais com gente que o quer bem, que quando chegar a hora dele partir, vai partir em paz. Isso dói, saber que ele não vai ficar para sempre. Mas também traz alívio. Saber que ele fez paz com finitude. Dona Zilda está mais forte que nunca. Diz que o milagre foi ter criança para ensinar e coração para amar de novo. Ela virou aquela avó que Sofia nunca teve. Aquela que conta história na hora de dormir, que faz bolo no aniversário, que chora vendo os netos na escola, sabendo que ela foi parte daquela transformação. Beto mudou de emprego. Agora trabalha como chefe de cozinha, ganha bem, poderia ir embora. Poderia ter sua própria vida longe daqui, mas escolhe ficar. Diz que aqui é casa, que por primeira vez na vida ele tem de verdade o que é ser amado sem condição. Todos eles, seu totó, Dona Zilda, Beto, eles me ensinaram que não é sobre quanto tempo você fica, é sobre como você ama enquanto está aqui. Parte 7C. Sobre falhas e imperfeição. Não sou perfeita. Aqui nessa casa, ninguém é. Tem dia que fico irritada com o barulho dos meninos, que falo tão duro, que me arrependo logo depois. Tem dia que fico tão cansada que durmo cedo, deixando louça suja. Tem dia que falho como mãe, como cozinheira, como responsável. Mas aprendi que perfeição mata amor, que humanidade, imperfeição,
É o que cria conexão real. Marina sabe que pode falar comigo quando estou errada. Ela já fez isso. Disse: Dona Graça, você foi injusta comigo hoje. E eu ouço. E mudei. E pediu desculpas. E ela perdoou. Isso é mais real que qualquer relacionamento perfeito. Isso é verdade. Davi às vezes bate em Sofia. Irmão menor tem mania de irritar. E eu corrijo. Explico que violência não é forma de comunicação, mas também não punho de jeito brutal. Conversamos. Entendo. Guio. Isso é educação real. Não é criar robô obediente. É criar pessoa que entende suas ações. Sou viúva que escolheu amar de novo. Não romanticamente, mas como mãe, como cuidadora, como companheira de jornada. Sou mulher que tem medo, que algumas noites acorda tremendo pensando em tudo que pode dar errado, mas que escolhe amar mesmo com medo. Isso é tudo que preciso ser. Parte 7D. O significado de comunidade. Descobri que comunidade não é algo que se forma por decreto. Não é grupo de pessoas que acorda e decide, vamos ser comunidade. Comunidade se forma quando as pessoas decidem que uma precisa da outra para sobreviver. Na minha casa, a gente precisa um do outro. Marina precisa de mim para validação. Eu preciso dela para ter razão de acordar. Davi precisa de ensinamento. Eu preciso de energia jovem. Sofia precisa de amor incondicional. Eu preciso dessa inocência. Seu Totó precisa de lugar seguro. Eu preciso de sua sabedoria, mesmo que fragmentada. Dona Zilda precisa de propósito. Eu preciso de suas mãos que ensinam. Beto precisa de aceitação. Eu preciso de sua alegria de cozinha. Quando isso funciona, quando cada pessoa entende que o outro é necessário, ali existe comunidade. Ali existe casa de verdade. Minha fazenda virou centro de comunidade. A gente cultiva junto, colhe junto, come junto, celebra junto. Tem gente da região que vem pedir conselho meu sobre plantas. Tem polícia que respeita meu trabalho. Tem políticos que querem viabilizar projeto maior aqui. Mas eu resisto. Porque o que funciona é exatamente porque é pequeno, porque é pessoal, porque cada pessoa aqui é conhecida, cada um é visto, comunidade grande vira multidão, e multidão é fácil ignorar. Parte 8, especial. Reflexões sobre morte e legado. O que deixo para trás. Tenho 67 anos. Não estou morrendo. Pelo menos não mais rápido que qualquer outra pessoa. Mas em idade, você aprende a contar diferente. Aprende que cada pôr de sol pode ser o último. Aprende que amanhã nunca é garantido. Isso muda tudo. Nos primeiros anos de viuvez, eu pensei muito em morte. Pensava que seria bom morrer também. Que Valdeci estava em lugar melhor. Que eu era só peso aqui embaixo. Agora, quando penso em morte, quando ela vem visitar meus pensamentos, penso diferente. Penso, e aí? Vou deixar as crianças? Quem vai cuidar deles? Essa responsabilidade me mantém viva. De forma paradoxal, medo de deixar as pessoas me ensinou a viver. A cuidar do corpo, a comer melhor, a trabalhar menos para não me matar. Porque agora meu corpo não é mais meu. É de quem depende de mim. Mas também estou me preparando. Sem pânico, apenas com o realismo de quem sabe que finita. Deixei carta para Marina. Está guardada em caixa de madeira que seu Heitor fez. Nessa carta, eu falo de como ela é importante, de como o mundo precisa das pessoas que cuidam, e ela é cuidadora, de como ela consegue fazer diferença, de como mesmo quando eu não estiver aqui, ela pode continuar abrindo portas para a gente que cai. Deixei herança para Davi e Sofia. Não é dinheiro, porque não tenho muito. Deixei carta também. Deixei meu anel, aquele que Valdeci deu, para Marina. Deixei instrumentos de seu Heitor, ferramentas de trabalho, porque trabalho que importa é herança que dura. Deixei receitas de comida escritas de punho, porque Beto merece que a gente lembre dele através daquilo que cozinhava. Deixei a terra, deixei a casa, deixei a tradição de porta aberta.
E deixei histórias, deixei carta de Miriam para que eles leiam e entendam que aquilo que a gente faz ecoa. Deixei fotos, deixei momentos cristalizados em papel. Porque no fim, tudo que ficamos é lembrança. Tudo que somos é história que outras pessoas contam sobre a gente depois. Eu espero, fervorosamente espero, que contem histórias boas. Que digam, Dona Graça abriu a porta quando a gente estava caindo. E isso mudou tudo. Não preciso de monumento, não preciso de placa na rua. Preciso apenas que lembrem com amor. Parte 8A. Conversas com Valdeci, o espiritual e o real. Algumas noites, quando estou sozinha, aquelas horas entre o sono das crianças e meu próprio repouso, eu converso com Valdeci. Não é loucura. Pelo menos não é a forma de loucura que mata. Digo coisas que nunca disse quando ele estava vivo. Digo, você sabe que eu te amava, mas tinha medo? Que era difícil para mim ser afetuosa como você merecia? E na minha cabeça ele responde, porque nosso amor continua conversando mesmo depois dele ter partido. Eu sabia. Eu também tinha medo, mas ficamos juntos mesmo com medo. Digo, as crianças estão boas. Ficaram seguras, ficaram amadas. Consegui ser melhor mãe para eles do que muitas vezes consegui ser esposa para você. Daí ele responde, na voz que memória dele grita, então você conseguiu de verdade, você conseguiu amar do jeito que precisava amar. Fico feliz. Isso não é cristianismo tradicional, não é aquilo que padre ensina na missa, é algo mais pessoal. É aquela forma de espiritualidade que nasce do amor que não consegue morrer. Porque amor de verdade, é tipo de energia que não obedece às leis da física, que não precisa de corpo para continuar existindo. Valdeci não está aqui, mas está. Está nos meus gestos quando trabalho com terra. Está no jeito que ensino os meninos. Está nas horas que durmo tranquilo, sabendo que fiz coisa boa. Está em cada vida que salvo porque ele me mostrou que vale a pena ficar. Parte 8B. As crianças crescendo. Marina agora tem 14 anos. Adolescente full. Tem dia que ama eu, tem dia que odeia. É normal, é humano. Mas ela mudou. Aquela menina com olhos assustados, aquela que parecia que mundo era inimigo, ela virou moça, que acredita que mundo pode ser diferente, quer ser enfermeira, quer cuidar de pessoas. Ela pensa que é porque viu eu cuidando, mas não é bem assim. Acho que ela sempre teve aquele coração. A vida é que tinha amassado ele. Agora está florescendo. Davi tem 10, menino sensível, gosta de ler, gosta de desenhar. Não é coisa que menino deve gostar segundo o mundo macho, mas ele é assim mesmo. E eu protejo aquilo ferozmente, porque o mundo já vai tentar matar sensibilidade dele. Pelo menos aqui, ele é seguro. Sofia tem 8, é bailarina do coração, dança todo dia, canta, ri. Aquela alegria de criança que não foi nunca destruída, porque a gente não deixou ser. Essa 3, elas vão lembrar de infância delas como segura, como cheia de amor. Isso é coisa que não tem preço. Isso é reparação de universo. Parte 8C. Miriam, que virou mulher. Se você está lendo isso, se essa história chegou até você de alguma forma, em algum tempo que não sei quando é, eu tenho algo para contar. Talvez você esteja sozinho. Talvez você tenha perdido alguém. Talvez você esteja vivendo aquela sensação de vazio que parece eterno, aquela sensação onde você levanta da cama e tudo parece cinzento. Eu estou aqui para dizer, não precisa ser assim para sempre. Não estou dizendo que vai desaparecer. A dor não desaparece. Valdeci desapareceu, mas a saudade dele não foi embora. Virou outra coisa, virou carinho. Virou memória que não machuca mais. O que estou dizendo é, existe coisa esperando você. Não sabe o quê. Pode ser uma pessoa, pode ser um propósito,
Pode ser simplesmente a descoberta de que você é capaz de mais do que pensava. E também estou aqui para contar. Talvez você seja a resposta para alguém. Talvez em você esteja a força de alguém que está caindo. Talvez sua simples presença, seu estar ali, seu abrir a porta, seu estender a mão, seja a coisa mais importante que você já fez. Não é preciso ser heroína. Não é preciso ter muito. Não é preciso ser perfeita. É preciso apenas escolher. Escolher amar, mesmo que doia. Escolher oferecer ajuda, mesmo que a gente não tenha certeza se vai conseguir. Escolher estar presente para alguém, quando é mais fácil ficar de costas. Parte 9. Reflexão. Sobre finitude. Não sei quanto tempo tenho. Ninguém sabe, mas quando você chega aos 60 e tantos, a gente começa a contar os dias de forma diferente. Cada amanhecer é um presente. Cada pôr de sol é uma conclusão que você conseguiu. Penso às vezes em como seria se eu morresse amanhã. E sabe o quê? Não teria medo, porque meu legado não está em herança material. Não deixo muito dinheiro para ninguém. A gente vive do trabalho da terra, do básico, mas deixo histórias. Deixo meninas que vão crescer sabendo que foram amadas. Deixo um homem chamado Beto, que vai viver sua vida inteira sabendo que existe lugar no mundo onde ele é bem-vindo, assim como é. Deixo uma casa que virou refúgio. Deixo uma terra que virou geradora de vida. Deixo uma tradição de que quando alguém chega com fome, a gente alimenta. Quando alguém chega com frio, a gente aquece. Quando alguém chega com medo, a gente oferece proteção. Isso é tudo que uma pessoa pode deixar, e é suficiente. Parte 10. Histórias. Dentro da história. Cada pessoa que passa por essa porta tem uma história. E eu tenho aprendido que ninguém é caso perdido. Ninguém é gente demais ou problema demais. Cada pessoa é um universo inteiro de razões, de medos, de esperanças que a vida tentou extinguir. Seu Heitor, aquele que veio com tuberculose, ele era carpinteiro antes. Homem talentoso que fez tudo. Móveis, casas inteiras, arte em madeira, perdeu tudo quando ficou doente. Ninguém queria contratar alguém tossindo sangue. Quando ficou melhor aqui, fez prateleiras para minha cozinha. Trabalho tão bonito que parecia crime aquilo estar em casa de gente simples. Mas ele dizia, Dona Graça, obra boa é obra boa, em qualquer lugar. Não importa se ninguém vê, importa que você sabe que fez bem feito. Dona Zilda tinha sido professora. Aposentada, viúva, esquecida pelo próprio filho que preferiu deixá-la num hospital público a cuidar dela em casa. Quando começou a melhorar aqui, começou a ensinar Marina, Davi e Sofia. Educação de verdade. Não aquele aula morna de escola pública. Educação com amor. Aquela menina que chegou aqui não sabendo ler está indo para a 7ª série este ano. A Dona Zilda fez isso. Enquanto remontava sua vida, remontava a vida deles. Beto, aquele rapaz que saiu de casa com o coração quebrado porque ser gay era desgraça. Ele faz comida que cura a alma, literalmente. Quando você come feijão feito por ele, aquele feijão que demora horas, que mexe com o tempo, que coloca amor em cada grão, você sente que alguém realmente quer que você seja feliz. Ele virou cozinheiro formal. Arrumou trabalho num restaurante da cidade, mas volta para cozinhar para a gente daqui no fim de semana. Disse que quer que esse lugar continue existindo, que esse lugar salva vida. E tem tantas outras histórias, tantas outras pessoas que passaram por aqui. Parte 11. O tempo como mestre. O tempo me ensinou muito nesses últimos anos. Aprendi que tempo é a coisa que a gente tem quando não pensa que tem. Aprendi que minutos vividos com propósito valem mais que anos vividos em piloto automático. Aprendi que saudade não é doença, é prova que você amou e que essa prova é importante. Porque no mundo há tanto ódio, tanta frieza, tanto não me importa, que quando você sente saudade profunda de alguém, é porque você foi realmente capaz de amar.
Valdeci me ensinou isso. Ele ensinou que amor não precisa ser barulhento, que existe amor no silêncio, existe amor na presença, existe amor no fato de ele ter deixado tudo para mim, não em dinheiro, porque ele não tinha muito, mas em conhecimento da terra, em jeito de trabalhar, em legado. O tempo também me ensinou que arrepender-se é luxo de gente que está viva. Quando penso em Valdeci agora, não penso em arrependimentos. Penso em e se? E se a gente tivesse conversado mais? E se a gente tivesse tido mais tempo? Mas e se não é lamento? É apenas reconhecimento de que poderíamos ter feito diferente. E isso está bem. O tempo me ensinou que a vida não se trata de chegar a um destino. Se fosse, teríamos desistido no caminho. A vida se trata de caminhar com propósito, de caminhar acompanhado quando possível, de oferecer a mão para quem está caindo no caminho. Parte 12. O que significa ser mãe? Nunca tive filhos biológicos. Meu corpo não os pediu, a vida não os trouxe, mas agora sou mãe. Todos os dias sou mãe. Sou mãe quando Marina chega e diz que tirou nota ruim na escola e quer chorar. E eu sento, ouço e depois dizemos juntas que vai ser melhor da próxima vez. Sou mãe quando Sofia tem pesadelo e grita à noite. Entro no quarto, sento na cama dela, coloco ela perto de mim e sussurro histórias até ela adormecer segura. Sou mãe quando Davi quer aprender a trabalhar a terra. Coloco a enxada dele em tamanho pequeno, fico de pé ao lado dele, guio suas mãos e mostro que ele consegue cuidar de coisa que cresce. Ser mãe não é ter parado 9 meses grávida. Ser mãe é estar ali quando alguém precisa. É oferecer colo. É oferecer esperança. Há dias que eles me abraçam e dizem mãe, naturalmente. Dias que Sofia coloca a mão na minha mão enquanto caminhamos. Dias que Marina me mostra um desenho e diz que sou bonita. Nesses dias, eu sou verdadeiramente mãe, da forma que importa. E há dias difíceis, dias que Marina está raiva porque é adolescente e quer coisas que eu não posso dar. Dias que Davi quer o pai dele, mesmo que o pai dele nunca foi presente. Dias que Sofia chora porque não entende por que a mãe dela não voltou. Nesses dias, eu sou mãe também. Sou mãe fazendo o melhor que dá, sem promessas falsas, sem tentar ser mais do que consigo. Ser mãe é acreditar que pode melhorar, que pode fazer diferença, que seus abraços, mesmo cansados, valem algo. Parte 13. Dívidas que não se pagam. Às vezes seu totó oferece dinheiro. Diz que quer pagar aluguel, que quer contribuir, que não quer ser peso. Eu recuso, sempre recuso. E ele pergunta, por que você faz isso, dona Graça? Por que cuida de gente que não conhece? Por que não quer ganho disso? E eu não consigo responder direito. Como explicar que algumas coisas não têm preço? Como explicar que quando você vê alguém caindo, realmente caindo, de verdade caindo, você não pode deixar cair? Que isso não é favor, é humanidade. Porque a verdade é, eu também estava caindo. Quando Miriam chegou, eu não sabia que estava caindo. Pensava que tinha alcançado o fundo, que tinha tocado aquele lugar onde nada mais dói, porque não há mais nada vivo para doer. Mas Miriam me mostrou que eu ainda tinha coisas vivas dentro, que eu ainda tinha capacidade de amar, que ainda tinha futuro. Ela salvou a mim, enquanto eu a salvava. Então, quando seu totó quer pagar, ou quando Beto quer se oferecer para trabalhar em troca de tudo que recebo, eu digo a verdade. Vocês já pagaram. Pagaram ao me lembrarem que viver é estar junto. Vocês já me salvaram. Ninguém acredita, mas é verdade. Parte 14. A porta. Continua aberta. Hoje é segunda-feira. Choveu de noite e a terra está aquela cor vermelha profunda, aquele cheiro que só quem nasceu no interior conhece. Acordei cedo, como sempre, e fiz café. Enquanto esperava a água fervendo, pensei em Valdeci, em como ele se sentaria naquele banquinho silencioso, esperando o café,
em como a gente não conversava muito, mas havia uma segurança no silêncio dele. Depois pensei em Miriam. Em onde ela estará agora? Provavelmente ainda dormindo em alguma cidade que não é aqui. Em como mudou minha vida com sua entrada. Em como ela virou minha filha de forma que papéis nunca poderiam confirmar, mas que nossos corações conhecem. Depois pensei em Marina, em Davi, em Sofia, em seu Totó, que alguns dias reconhece mais do que em outros. Aquele senhor que está esquecendo o mundo, mas que se lembra de mim, que se lembra de que é seguro aqui. Em Beto na cozinha, fazendo aquele seu jeito especial de fazer broa de milho, aquele que ele aprendeu com sua avó, histórias que ele compartilha enquanto cozinha. Pensei em todas as outras pessoas que passaram por aqui, os que ficaram, os que foram embora e voltam para visitar. Os que morreram, sim, alguns morreram, enquanto estavam sob meu cuidado. Os que recomeçaram em outros lugares. Pensei em seu Heitor, que virou chefe de obra, que ganha dinheiro agora, que traz presente para as crianças toda vez que vem nos visitar no domingo, que diz a mim: você me deu de volta a vida. Eu era homem morto andando. Minha casa não é grande em metragem, tem apenas 8 cômodos, mas é grande porque está sempre cheia de esperança. É simples porque o importante é o acolhimento, não a decoração cara. É colorida porque tem vida, desenhos das crianças na parede, roupas secando no varal, plantas que crescem, animais que respiram. A porta continua aberta. Literalmente, a gente quase não a fecha mais. Está sempre esperando, está sempre dizendo para quem chegar: aqui você é bem-vindo, aqui você é importante, aqui você importa. E enquanto isso, enquanto a porta estiver aberta, enquanto eu estiver viva para abrir, alguém vai chegar. Sempre vai haver alguém chegando, porque a vida é assim, a vida é contínua. A vida é sempre oferecendo novas oportunidades de amar, de servir, de transformar. E eu, aquela viúva que pensou que sua vida tinha acabado no dia em que Valdeci partiu, que vivia entre grilos e silêncio e um vazio roxo que não cicatrizava, descobri que, na verdade, ela estava apenas começando. Descobri que morte não é o pior que pode acontecer com a gente. O pior é viver sem propósito, é existir sem amar, é ter coração e não o usar. Valdeci morreu, mas antes de morrer, ele plantou sementes, literalmente em terra, figurativamente no meu peito. E agora essas sementes estão germinando, viraram frutos, viraram pessoas que comem, que crescem, que amam. Parte 15. Reflexões sobre morte e legado. Tenho 67 anos. Não estou morrendo, pelo menos não mais rápido que qualquer outra pessoa. Mas em idade, você aprende a contar diferente. Aprende que cada pôr de sol pode ser o último. Aprende que amanhã nunca é garantido. Nos primeiros anos de viuvez, eu pensei muito em morte. Pensava que seria bom morrer também. Que Valdeci estava em lugar melhor. Agora, quando penso em morte, penso diferente. Penso, quem cuida das crianças? Essa responsabilidade me mantém viva. De forma paradoxal, medo de deixar as pessoas me ensinou a viver. Deixei carta para Marina. Deixei herança. Não dinheiro, porque não tenho muito. Deixei a terra. Deixei a casa. Deixei a tradição de porta aberta. Deixei histórias. Porque no fim, tudo que ficamos é lembrança. Tudo que somos é história que outras pessoas contam sobre a gente depois. Parte 16. Conversas com Valdeci. Algumas noites, quando estou sozinha, eu converso com Valdeci. Não é loucura. Digo coisas que nunca disse quando ele estava vivo. Digo, você sabe que eu te amava, mas tinha medo? E na minha cabeça ele responde, eu sabia, mas ficamos juntos mesmo com medo. Isso não é cristianismo tradicional. É forma de espiritualidade que nasce do amor que não consegue morrer. Porque amor de verdade, é tipo de energia que não obedece às leis da física. Parte 17. A sabedoria do sofrimento. Sofrer não é nobre. Sofrer não te transforma em melhor pessoa.
exceto se você escolher isso. Quando Valdeci morreu, eu podia ter escolhido ficar amargada, mas escolhi que meu sofrimento fosse lição. Escolhi que minha solidão fosse escuta. Escolhi que meu vazio fosse espaço para outras pessoas. Transformar sofrimento em compaixão, isso faz diferença. Não recomendo sofrer. Mas se você sofre, e a gente todos sofremos, tente transformar em algo que salva alguém mais. Parte 18. Miriam que virou mulher. Miriam agora tem 28 anos, mulher completa, bonita de forma que vem de dentro. Ela veio me visitar no mês passado, ficou uma semana, contou que conheceu alguém, homem bom que a respeita, que não bate, ela tem medo. Disse, Dona Graça, e se aquilo acontecer de novo? E eu estendi a mão. Disse, Miriam, aquele homem era tipo de medo. Mas você aprendeu a reconhecer. Essa pessoa nova é diferente. Você confia? Ela respondeu, sim, eu confio, mas tenho medo mesmo assim. Aí está a diferença, eu disse. Antes você não confiava, mas tinha medo. Agora você confia e continua tendo medo. Isso é sabedoria. Miriam agora trabalha com mulheres violentadas, tem certificado, tem escritório em Belém, tem prêmios, mas o que mais a define é quantas mulheres tirou de relacionamentos abusivos. É quantos filhos cresceram seguro por causa dela. Ela é aquilo que plantei, corrente de amor que não se quebra. Parte 19. A beleza das coisas simples. Tenho obsessão com café. Com aquele fraco, feito de resto de ontem temperado com esperança de novo dia. Tenho obsessão com bolo de milho, aquele que Beto faz. Tenho obsessão com as mãos das crianças, como são pequenas. Tenho obsessão com chuva, esse som que chega sem avisar. Tenho obsessão com pôr do sol. Essas coisas simples, café, bolo, mãos pequenas, chuva, pôr do sol, elas são tudo. Propósito está no café feito com amor, está na mão estendida, está no bolo feito com cuidado, está na chuva que molha a terra, está no pôr do sol que prova que cada dia é milagre. Descobrir beleza nas coisas simples é descobrir que vida é abundante. Parte 20. Ultra. Histórias. De quem ficou, histórias de quem partiu. Tem gente que passou por aqui que não fica na minha memória só porque ficou muito tempo. Fica porque o momento foi intenso, porque naquele breve tempo a gente mudou um ao outro. Tem um menino chamado Luiz que chegou com medo de tudo, criança de 10 anos que pai espancava. Mãe tinha morrido no parto de irmã dele, a avó que cuidava tinha falecido. Ele foi deixado com pai que não o queria. Ficou 2 meses. 2 meses apenas. Nesse tempo, aprendeu que nem todo homem bate. Aprendeu que existe segurança. Aprendeu a sorrir, aquele sorriso lento que vem quando criança descobre que mundo não é monstro. Depois, meu primo o levou. Primo que morava em Goiás e queria filho. Não está nos papéis ainda, mas está no coração. Luiz agora tem quase 20 anos. Mandou foto semana passada. Está na escola, quer ser professor. E sabe por quê? Porque Dona Zilda ensinou ele a ler. Porque Marina o ajudava com lição. Porque Beto conversava com ele sobre vida enquanto cozinhava. Porque eu deixei ele dormir seguro. 2 meses. Que ripple effect para o resto da vida. Tem mulher chamada Solange, que fugiu de traficante. Homem que traficava droga e havia como propriedade. Chegou aqui ferida, não físico, mas psicológico. Aquele tipo de ferimento que você não vê, mas que sangra internamente. Ficou 3 semanas. Polícia arrumou proteção para ela, entrou em programa de testemunha, saiu daqui para a cidade protegida. Mas antes de sair, deixou carta. Dizia, Dona Graça, você me mostrou que existem mulheres que cuidam de mulheres, que existem casas seguras, que mundo não é só homem que bate e polícia que não quer saber. Vou passar adiante. Quando eu conseguir estável, vou abrir abrigo também. Porque se você consegue aqui com pouco,
Imagina o que consigo fazer com recursos. Não sei onde ela está agora, mas acredito que abriu abrigo. Acredito que está salvando gente. Tem idoso chamado seu Antônio que morreu aqui. Sim, morreu. Estava muito doente quando chegou. Câncer avançado. Sua família o abandonou no hospital. Ele tinha nada, sabia que ia morrer, mas morreu aqui, em cama limpa, com mão carinhosa segurando a sua no fim, com gente que falava que ele importava. Sua morte me assustou de forma que não esperava. Pensei, e agora? Fiz tudo errado? Trouxe homem para sofrer aqui em vez de deixar em hospital? Mas Marina, que estava perto, disse algo que mudou meu pensamento. Disse, Dona Graça, seu Antônio morreu em paz. Você viu? Ele morreu sorrindo, porque sabia que alguém o queria bem. Isso não é fracasso. Isso é a maior vitória que existe. Enterrei seu Antônio em cemitério daqui. Fazemos missa por ele todo ano. As crianças levam flores, porque seu Antônio importou, porque mesmo morto, ele é lembrado. Tem homens que chegaram alcoolizados, viciados, quebrados. Alguns conseguiram sair da bebida, alguns não. Alguns saíram e voltaram piores. Alguns saíram e nunca mais voltaram. Nem sempre funciona, nem sempre consigo salvar. Mas quando funciona, aquele momento em que você vê homem que vinha destruído começar a trabalhar a terra com propósito, aquilo é milagre. Aquilo é razão de continuar tentando. Parte 20 mega o silêncio, que não é mais vazio. Quando Valdeci morreu, o silêncio foi morte também. Foi como se o mundo tivesse pausado, como se o universo tivesse respirado fundo e retido o ar. Agora, silêncio é diferente. Silêncio é música. É silêncio de noite, quando todas as crianças dormem. Quando seu Totó está em seu quarto descansando. Quando Beto terminou de cozinhar e foi para sua casa. Quando Dona Zilda está lendo antes de dormir. Parte 22. As histórias que não contei. Há muitas histórias que não contei. Histórias de pessoas que passaram por aqui brevemente, mas que deixaram marca. Tinha uma mulher. Não vou contar o nome dela porque ainda tem risco dela marido a encontrar. Que veio grávida, sozinha, abandonada. Chegou com contração. A gente levou para a cidade, para o hospital. Ela deu à luz a um menino, Mateus, que nasceu com problema no coração. Ficou aqui 3 meses enquanto Mateus operava. Depois levou ele embora para tentar vida nova em São Paulo. Manda mensagem de vez em quando. Mateus está com 5 anos agora, saudável, vivo. Aquela criança que quase não nasceu porque a mãe queria morrer, agora está vivo, está comendo, está rindo, está tendo vida que merecia. Tinha um homem que chegou com Alzheimer avançado. Não sabia quem era, não lembrava de nada. A gente cuidou dele por 2 meses, até que seu filho, aquele filho que o havia abandonado, apareceu. Levou ele embora, mas naqueles 2 meses, aquele homem sorriu. Aquele homem conheceu segurança. Aquele homem foi amado sem condição. Não sei se fez diferença para ele, mas fez diferença para a gente que cuidou. Porque quando você cuida de alguém sem esperança de retorno, quando você oferece apenas porque aquela pessoa merecia, você descobre qual é seu propósito. Tinha uma menina de 16 que saiu de casa porque era lésbica. Ficou aqui 1 mês. Depois achou coragem de voltar. Não com medo, mas com confiança de que havia espaço seguro caso precisasse de novo. Aquela menina que pensava que tinha que escolher entre amor e segurança, aprendeu que existem pessoas que acreditam que você consegue ser ambas as coisas. Parte 23. Transformação social. Que ninguém vê. Minha casa não foi planejada como instituição. Não é ONG, não é projeto governamental. É apenas casa. Mas há coisa acontecendo aqui que é verdadeira revolução. A revolução de acreditar que cada pessoa importa. A revolução de oferecer cuidado sem exigir documentos. A revolução de dizer você pode ficar para quem mundo todo disse você é descartável. Tem políticos que vêm aqui querendo viabilizar projeto maior. Querem ampliar.
querem criar rede, e eu sempre recuso. Porque o que funciona é exatamente porque é pequeno, porque cada criança aqui sabe que seu nome é importante, que seu rosto é reconhecido, que ela não é número em planilha. Quando você transforma a pessoa em projeto, em caso, em beneficiário, você mata aquilo que faz humanidade acontecer. Aqui a gente não tem casos. Temos Marina, temos Davi, temos Sofia, temos seu Totó, temos Dona Zilda, temos Beto, temos Miriam que virou mulher, temos histórias, temos nomes, temos pessoas. E isso é transformação social verdadeira. Não é estatística, não é programa, é vida transformada. Parte 24. O peso da responsabilidade. Tem noites que o peso é demais. Sou responsável por 3 crianças. Sou responsável por um idoso que esqueceu tudo. Sou responsável por uma mulher que está aprendendo a caminhar de novo. Sou responsável por jovem que precisa de lugar seguro para ser quem é. Tem noites que penso, e se eu falho? E se alguém morre por minha culpa? E se as crianças crescem e dizem que fui terrível? Essas noites são pesadas. Essas noites dói. Mas então, acordo de manhã. Vejo Sofia dormindo. Vejo Davi que está sonhando. Vejo Marina que está se tornando mulher forte apesar de tudo. E entendo que responsabilidade não é fardo que carregamos sozinhos. Responsabilidade é privilégio de oferecer cuidado para alguém que confia em você. Não é perfeito. Tem dia que fico brava. Tem dia que grito. Tem dia que me sinto incapaz. Mas no fim do dia, eu estou ali. Eu não saio. Eu não abandono. E isso, apenas isso, é mais que muitas crianças tiveram. Parte 25. Sobre legado. Legado não é casa, não é dinheiro, não é propriedade. Legado é forma que você amou. Legado é como você tratou quem caiu. Legado é história que outras pessoas contam sobre você depois. Marina vai crescer. Um dia vai sair daqui. Vai ter vida própria. Mas ela vai lembrar de mãos que a penteavam. Vai lembrar de voz que sussurrava, você consegue. Vai lembrar que existiu lugar onde era seguro. E quando um dia essa menina for mãe, ela vai oferecer ao seu filho um pouco daquilo que recebeu aqui. Isso é legado. Davi está descobrindo que sensibilidade não é fraqueza. Quando crescer e for pai, vai ser pai diferente. Vai ser aquele tipo de homem que era necessário no mundo. Sofia está crescendo sabendo que é amada. Isso vai reverberar em cada relacionamento que tiver. Seu Totó vai partir sabendo que mereceu viver. Isso é legado que ninguém rouba. Dona Zilda continua criando pessoas. Continua sendo avó. Isso que ela faz nunca vai terminar. Beto está vivendo. Está sendo gay sem medo. Cada pessoa que come comida dele está comendo amor. Miriam está salvando mulheres. Está corrente que passou adiante. Meu legado é todos eles. Parte 26. Reflexão. Sobre tempo. Tempo é coisa estranha. Quando você está sofrendo, minuto dura horas. Quando você está feliz, horas duram minutos. 7 anos de viuvez pareceram eternidade. Mas esses últimos anos passaram num piscar de olhos. Marina chegou criança. Agora é adolescente. Davi chegou aos 7. Agora tem 10. Sofia chegou aos 5. Agora tem 8. Como isso é possível? Porque tempo só é longo quando está vazio. Quando você tem companhia, quando tem propósito, tempo voa. Porque você está muito ocupado vivendo para perceber que está passando. Isso é bênção. Isso é graça. Parte 27. Palavras para Valdeci. A coisa que queria ter dito para Valdeci antes dele morrer. Queria ter dito, obrigada por ficar. Sua presença foi suficiente. Queria ter dito, você foi bom homem. Você trabalhou a terra com amor. E isso importa. Queria ter dito, eu te amava. Não era tipo de amor que grita, era tipo de amor que fica. Queria ter dito, continue aqui. Mesmo que seu corpo parta, continue nesta casa.
mas não disse. Porque quando ele estava vivo, eu não sabia que essas palavras eram importantes. Agora eu falo para ele, falo em noites de chuva, falo quando trabalho a terra, falo quando cuido de criança, e acho que ele escuta. Parte 28. Amor que continua. Aquela noite em que senti mão dele, foi o momento mais real da minha vida. Porque naquele momento entendi que morte não é fim. Morte é transformação. Valdeci não morreu. Apenas virou coisa que não consegue ser tocada, mas consegue ser sentida. Toda vez que uma criança cresce segura aqui, é Valdeci. Toda vez que alguém chega na porta e é acolhido, é Valdeci. Toda vez que estendo mão para alguém, é aquela mão que ele estendeu para mim. Tudo o que fiz depois dele partiu foi porque ele plantou sementes que continuam crescendo. E isso é tipo de eternidade que importa. Parte 29. Promessas. Para amanhã. Se acordar amanhã, prometo, vou fazer café fraco e agradecer por mais um dia. Vou abraçar as crianças e dizer que as amo. Vou trabalhar a terra e conversarei com ela. Vou olhar para a estrada e vou estar pronta. Pronta para abrir porta. Se não acordar amanhã, ao menos deixo isso. Deixo casa. Deixo tradição. Deixo Marina. Deixo Dona Zilda. Deixo Beto. Deixo corrente de amor que não se quebra. Deixo aquilo que importa. Esse silêncio, eu ouço nele esperança. Ouço nele promessa de dia novo. Ouço nele vida. Nas primeiras noites de viuvez, eu odiava silêncio. Ele era acusador. Dizia, seu marido morreu, você está sozinha. Ninguém vem voltar. Agora silêncio é amigo. Diz, você conseguiu mais um dia. Você alimentou quem precisava. Você foi amorosa, você mereceu descansar. Aprendi que silêncio não é sempre solidão. Que solitude, aquela solidão voluntária, é coisa diferente de abandono. Solitude é quando você está só, mas escolheu estar. Quando você tem companhia disponível, mas escolhe o silêncio por um momento. Abandono é quando você está só porque ninguém quis ficar. Descobri que prefiro solitude. Que momentos sozinha, quando a casa dorme, quando posso ouvir meus próprios pensamentos. Esses momentos reconstroem minha alma. E esses momentos só existem porque agora há outras almas aqui. Porque agora há barulho de vida. Agora há gente. Parte 20, Suprema. Sobre passar adiante. Envelhecer me ensinou que não dá para guardar coisa boa. Coisa boa precisa circular. Precisa passar adiante. Quando você encontra a verdade, aquela que salva, você não pode ficar quieta. Você tem obrigação de passar. Por isso eu falo para Marina, para Davi, para Sofia. Vocês vão passar adiante o que receberam. Não talvez, vão. Porque esse é legado real. Não é dinheiro. Não é propriedade. É lição de que porta aberta cura. De que mão estendida salva, de que humanidade continua existindo. Marina já está fazendo isso, sem nem perceber. Ela cuida de irmãos menores. Quando vizinha chega com criança doente, Marina ajuda. Quando idoso passa à frente da casa com dificuldade, Marina oferece água. Ela está naturalmente se tornando aquela que abre porta. Davi, com sua sensibilidade, ele vai ser aquele que escuta, que oferece conversa em vez de conselho, que permite que gente seja frágil. Sofia vai ser aquela que traz alegria, que dança em velório e faz gente lembrar que vida continua, que canta quando tudo está triste. Todos eles, de forma diferente, vão passar adiante. E eu, enquanto estiver viva, vou continuar abrindo porta. Vou continuar plantando sementes que outros vão colher. Parte 20. Final. A casa. Como templo. Não sou religiosa no sentido tradicional. Vou à missa quando consigo, mas não é obrigação minha com Deus. É obrigação minha com comunidade, porque missa é onde a gente se reúne, mas minha casa é templo de verdade. Não porque tem crucifixo na parede, tem, herdado de Valdeci, mas porque aqui tudo que é sagrado acontece.
Aqui, crianças aprendem que merecem viver. Aqui, idosos aprendem que ainda importam. Aqui, mulheres descobrem que violência não é amor. Aqui, homens aprendem que fragilidade não é fraqueza. Aqui, gente descobre que existe lugar no mundo onde é bem-vindo. Isso é sagrado. Isso é templo. Isso é o mais próximo de religião verdadeira que conheço. Porque religião verdadeira, aquela que Cristo tentava ensinar, é sobre amar. É sobre abrir braço para quem está longe. É sobre oferecer perdão. É sobre fazer diferença. Minha cozinha é altar. Quando Beto cozinha, quando eu cozinho, quando a gente prepara comida com amor, isso é oferenda. É ritual. Minha varanda é confessionário. Quando Marina senta comigo e conta medo. Quando Davi explora sentimento. Quando Sofia fala sonho, isso é sagrado. Meu quarto é santuário. Quando Sofia vem dormir perto porque teve pesadelo. Quando seu totó quer conversar antes de dormir. Quando Dona Zilda compartilha medo de morrer, isso é sagrado. Minha horta é jardim do Éden. Quando plantamos junto, quando colhemos fruto do trabalho, quando comemos aquilo que plantamos, isso é sagrado. Parte 20. O futuro é hoje. Não tenho certeza quanto tempo ainda tenho. Mas não vou esperar estar à beira da morte para reconhecer que vivi. Vivi bem. Vivi de forma que importa. Vivi de forma que outras pessoas se lembraram que eram dignas de viver também. Os anos que vêm, se vierem, vou continuar abrindo porta. Vou continuar acolhendo. Vou continuar acreditando que cada pessoa que chega é milagre. Que cada rosto novo é oportunidade de oferecer o que não recebi. Segurança, amor, escuta. Marina vai crescer, está crescendo já, e virá mulher que cuida de gente. Já vejo, está em seus gestos, está na forma que ela olha para sofrer alheio. Davi vai crescer e será homem que permitiu que sensibilidade o tornasse mais forte, não mais fraco. E isso será a revolução. Será homem que conversa em vez de bater, que escuta em vez de gritar. Sofia vai crescer e será mulher que dança, e é isso que o mundo precisa. Precisa de gente que dança, que celebra, que oferece luz em lugar escuro. E seu totó, ele vai partir. Sou realista, seu corpo está fraco, seu coração está cansado, mas ele vai partir sabendo que foi amado, que mereceu estar aqui, que sua vida, que ele pensou que tinha perdido, foi recuperada aqui, com a gente. Dona Zilda continuará ensinando, continuará sendo avó, continuará transformando sala em escola que importa porque tem amor. Beto continuará cozinhando, continuará sendo gay sem medo, continuará mostrando para qualquer pessoa que chegar que existe lugar onde você é bem-vindo assim como é. Miriam continuará mudando vidas. Continuará sendo corrente, que passa adiante aquilo que recebeu. Continuará salvando porque foi salva. E eu vou continuar acordando antes do sol. Vou continuar fazendo café fraco. Vou continuar trabalhando a terra. Vou continuar abrindo porta. Porque descobri que vida não é sobre destino, não é sobre chegar a lugar específico. Vida é jornada. E jornada é muito melhor quando há companhia. Quando há propósito, quando há amor. Parte 21. Mensagem final que realmente importa. Há uma coisa que eu quero dizer antes de terminar. Uma coisa que preciso que você entenda. Você que está lendo isso, seja quando for, seja onde for. Você não está sozinho, mesmo que sinta que está. Mesmo que pense que o mundo todo está contra você. Mesmo que tenha sido abandonado, literalmente, como aquele corpo na poeira da estrada. Você não está sozinho, porque existe gente como eu. Gente que viu o mundo quebrar outra pessoa e decidiu consertar. Gente que optou por humanidade em mundo que pede frieza. Existe gente que abre porta. Existe gente que estende mão. Existe gente que diz, você merece viver. Pode não ter encontrado ainda, mas existe. E se não existe ao seu redor, se você verificou e realmente não tem ninguém, então talvez você seja essa pessoa.
Talvez você seja aquele que vai abrir porta. Talvez você seja aquele que estende mão. Porque aqui está Secret, que levei 7 anos para aprender. Salvação não é coisa que você recebe. É coisa que você oferece. É no momento que você salva outra pessoa que você descobre que você também merecia ser salvo. Graça Maranhão, 2026. Epílogo final expandido. Carta para quem ler. Isso. Se você chegou até aqui, se leu minha história do começo ao fim, passando por todos esses anos que floresceram, testemunhando transformação que não foi planejada, mas foi necessária, tenho uma coisa para pedir. Tenho várias coisas, na verdade. Tenho tudo que aprendi em 67 anos de vida. Primeiro, não tenha medo de estar sozinho. A solidão é coisa que a gente carrega como se fosse culpa, como se significasse que falhou em vida, como se fosse marca de rejeição que a gente merecia, como se fosse castigo. Mas solidão é apenas informação. Diz que você precisa de algo, ou que sua vida precisa de mudança radical. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Aquela solidão era tão pesada que algumas noites eu pensava que seria melhor se não acordasse. Mas aquela mesma solidão, aquela que queria me matar, acabou sendo meu professor mais importante. Me ensinou a escutar, me ensinou a oferecer sem esperar volta, me ensinou a amar sem condição, me ensinou que estar sozinha era preparação para estar com gente que precisava de mim. Se hoje você está sozinho, realmente sozinho, saiba que esse é começo de algo. Talvez seja começo de jornada que te leva para pessoas. Talvez seja começo de descoberta que você é capaz de oferecer mundo inteiro. Segundo, não julgue quem cai, porque cair é coisa que a gente faz, seja por doença, pobreza, violência, morte de alguém que amava ou apenas por estar cansado demais de viver. Cair é humano. Quase todo mundo cai em algum momento, e quando você vê alguém caindo, literalmente na poeira ou metaforicamente em desespero, você tem escolha. Pode deixar cair, pode fingir que não viu, pode cruzar braço e dizer que não é problema seu, ou pode estender a mão. Quando você estende a mão para alguém que está caindo, você não está sendo herói, não está sendo salvador, não está se tornando mártir, está sendo humano, está escolhendo que humanidade ainda existe nesse mundo que parece cada vez mais insano. Está dizendo, você importa naquele momento em que o mundo inteiro grita, você não presta. Terceiro, entenda que esperança não é ingenuidade. Esperança não é fechar olho para a realidade ruim. Esperança é decidir continuar mesmo sabendo que pode dar ruim. É dizer sim mesmo quando o sistema inteiro grita não. É acreditar que próximo dia pode ser diferente mesmo quando todos os dias foram iguais. Esperança é luta diária. Quando você estiver sozinho e sentindo que a vida perdeu sentido, lembre que existe razão para acordar amanhã. Talvez seja conhecer alguém que precisa de você. Talvez seja descobrir que você consegue ser a razão de alguém não desistir. Talvez seja simplesmente descobrir que você merecia viver. Que sua existência, sua simples, cotidiana, desconhecida existência, importa neste universo imenso. Quarto, quando o medo vier, e virá, com absoluta certeza virá, não deixe ele ser seu mestre. Fale com ele. Diga, eu tenho medo, mas vou fazer de qualquer jeito, porque amar é mais importante que ter certeza, porque ofertar é mais importante que se proteger, porque humanidade é mais importante que segurança. O medo é bom conselheiro, nos protege de coisas realmente perigosas. Mas medo também é mentiroso terrível. Mente que não conseguimos, mente que não merecemos, mente que é mais seguro ficar onde estamos, mesmo que aquele lugar seja túmulo vivo. Quinta coisa, e talvez a mais importante, quando a dor vier, aquela dor que parece infinita, aquela dor que ocupa todo o seu peito e não deixa espaço para a respiração, saiba que ela pode virar gratidão,
que o luto pode virar propósito, que a solidão pode virar abertura para receber amor que você não sabia que existia. Eu amei Valdeci por 32 anos. Chorei sua morte por 7 anos, mas aquele sofrimento que pensei que me mataria, que realmente quase me matou, virou combustível para amar mais gente. Virou permissão para viver de jeito que nunca vivi. Virou lição que passei adiante. Meu nome é Graça. Sou uma viúva de Maranhão que aprendeu a viver quando pensei que vida tinha acabado para mim. Sou uma mulher que abriu a porta para uma desconhecida, uma mulher com olho roxo e corpo quebrado e alma ainda mais quebrada. E descobri que naquele gesto estava minha própria salvação. Você também pode fazer isso. Basta decidir que a gente não vive isolado, que isolamento é mentira, que mundo capitalista, mundo de concorrência, mundo de cada um por si quer que acreditemos. Mas é mentira. A gente é responsável um pelo outro. A gente é comunidade. Somos teia de conexão que precisa estar inteira para funcionar. Basta decidir que importa, que sua vida simples, sua vida sem dinheiro que sobra, sua vida desconhecida que ninguém vai fotografar, importa profundamente para alguém. Importa para a criança que precisa de colo seguro. Importa para idoso que precisa de companhia que não é obrigada. Importa para a mulher que está caindo na poeira de uma estrada vazia. Basta estender a mão quando alguém estiver caindo. Não calcule risco. Não pergunte se vale a pena. Não pense se tem estrutura psicológica para isso. Simplesmente estenda. Porque vida não é sobre estar pronto. É sobre oferecer mesmo quando você não está pronto. Quando você faz isso, quando você realmente faz isso, de coração, sem proteção, sem expectativa de volta, descobre que não era só você que tinha fome, que não era só você que estava sozinho, que a gente todos, cada um de nós, estamos caindo de um jeito ou de outro. Uns caindo de forma muito visível, uns caindo de forma bem escondida, mas todos, absolutamente todos caindo, e que a salvação real, a única salvação que importa, que dura, que transforma, é encontrar alguém que estenda a mão, que ofereça abrigo, que diga, fica comigo. A minha porta está aberta, aberta assim como foi no dia em que Miriam caiu na poeira, aberta assim como é agora, esperando a próxima pessoa que a vida vai trazer até ela. A porta da Miriam está aberta em algum lugar do Brasil, em Manaus, em Belém, em cidades que ela vai conhecer, acolhendo mulheres violentadas, acolhendo filhas delas, oferecendo esperança que ela recebeu de mim. A porta do Beto está aberta, oferecendo cozinha quentinha, comida feita com amor, para quem chegar com frio, oferecendo cuidado através da comida, oferecendo amor através do trabalho. A porta do seu Heitor está aberta. Ele arrumou casa própria agora, conseguiu reconstruir vida. Mas continua vindo aqui nos domingos, continua sendo parte dessa família que se escolheu mutuamente. A porta de Marina, que está crescendo para ser mulher, será aberta porque ela aprendeu aqui que abrir porta é coisa que importa. E talvez, sim, talvez realmente, a sua porta, sua, que está lendo isso agora, neste exato momento, também possa estar aberta. Não precisa de muito. Não precisa de palácio nem de riqueza. Não precisa de recursos imensos, nem de preparação perfeita. Precisa apenas de coragem de amar. Precisa apenas de decisão de que seu pequeno espaço, seu quarto, sua cozinha, seu coração, pode oferecer proteção para alguém que está caindo. E disso, dessa coragem, dessa generosidade, dessa humanidade, dessa escolha de viver com propósito, a gente tem sempre, sempre, para sempre, até o fim dos tempos, sempre.